Olá, estamos começando mais uma aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Estael Quianda Machado. Anda só não, viu? Faz muito mais coisa. E a melhor aula? A melhor aula? Qual é a melhor aula? A melhor aula é a aula de arte, a melhor aula do mundo. Então bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Vamos. Na coordenação pedagógica, a gente tem a professora Cláudia Pessoa. Os professores de arte são Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Quianda. Presente. Na segunda série, vespertino, aula de arte. No vídeo, eu, a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Estael Quianda Machado. Presente! E a mensagem da aula de hoje foi o Francis Picabia, ou Picabia, não sei direito, que disse o seguinte: nossa cabeça, já pararam para pensar, é redonda para permitir ao pensamento mudar de direção. A gente não é obrigado a ficar com o mesmo pensamento o tempo todo. Se a cabeça é redonda, a gente pode permitir que o pensamento circule, que ele entre em uma direção e percorra outros caminhos, outros sentidos, outras direções. Certo, cabeludas? Santa Rita, Vila Brasil. Vimos sim, bota aí na minha imagem, o Luiz Alexandre está perguntando aqui. Professora, você viu meus desenhos? Não são os seus, Luiz Alexandre. Eu vi todos os trabalhos que vocês enviaram para a gente. Não vou mostrar hoje, certo? Os trabalhos de fotografia, tem uns trabalhos muito bacanas que vocês trouxeram de fotografia. Vou deixar para mostrar no dia da aula de revisão. A gente vai ter uma revisão no dia da APA. E aí, nesse dia, eu mostro todas as produções que vocês me enviaram pelo Facebook, tá bom? Eu vejo tudo, curto tudo, comento tudo. Gosto muito dos seus trabalhos, Luiz. Agora acho que já está na hora, ó, de dar um passo maior. Qual é o passo maior? Em vez de ficar copiando os desenhos, que é o primeiro passo, né? A gente começa assim, copiando os desenhos, tentando fazer igual. Começar a estudar anatomia humana, para começar a criar, fazer o personagem, mas na posição que você quer, certo? Então, o próximo passo é estudar anatomia humana, como é que se desenha o corpo humano. E aí você desenhar o personagem, mas colocando ele na posição que você quiser. Isso a gente vai adquirindo com esse exercício de desenhar anatomia humana, estudar anatomia humana, tá bom? Tá certo? Tem uns tutoriais ótimos na internet se você tiver acesso. Certo? Tá fazendo um mangá? Que ótimo, adoro história em quadrinhos. Sou apaixonada por histórias em quadrinhos. Adoro ler. Não sei fazer história em quadrinho não sei desenhar não, mas gosto muito de ler e acho muito importante a gente ler sempre histórias em quadrinhos. E para o pessoal que diz assim, professora, a senhora na cidade lendo história em quadrinhos, existem diversos temas nas histórias em quadrinhos. Diversos. História em quadrinhos. O papai dela, desenhista de história em quadrinho. Como é o nome dele? Exatamente, Antônio Cedrais. Eu não deixo isso passar. Exatamente, foi um importante quadrinista baiano que criou a Turma do Chachado. Infelizmente ele faleceu há 3 anos. Mas tem um trabalho aí reconhecido nacionalmente. Isso. Alguns pesquisadores internacionais estudaram o trabalho dele. Então, é um trabalho bem consolidado, reconhecido no cenário nacional. Uma personalidade aí conhecida nesse meio dos quadrinhos. Isso. Certo? E é sua base. É minha base de referência. Quem me mostrou os quadrinhos e me fez apaixonar pelos quadrinhos, né? Apesar de eu não desenhar quadrinhos, certo? Beleza. Pronto, ótimo, 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 ótimo. Tem que desenhar sempre. Tem que desenhar, tem que pintar, tem que esculpir, tem que dançar, tem que tocar, cantar. Porque é isso que faz a vida valer a pena. Isso faz com que a gente se conheça, que a gente se aceite,
que a gente reconheça que os outros são diferentes e que a gente tem que respeitar os diferentes e que não tem problema nenhum em ser diferente, que é espaço para todo mundo nesse mundo. Eu acho que a arte traz essa noção de que a gente é humano, é diferente e que a gente tem que respeitar essas diferenças, certo? Pelo menos foi isso que ela me trouxe, essa noção. E outra noção muito boa que a arte me trouxe, e acho que a professora Estel vai concordar comigo, é de que a gente pode fazer qualquer coisa. A arte dá essa possibilidade. O mundo está aí, você pode fazer qualquer coisa, depende só de você querer. Isso, você concorda, viajar, né, na imaginação. Viajar na imaginação. Se ver por dentro e por fora. Quebrar conceitos, quebrar tradições, Isso. viver a vida do jeito que você quer. Tudo pode. E aí, concordando com Araci Pauta, que diz a verdade é essa, a arte é vida. E a arte é vida. A arte é vida. Exatamente. Então, bora lá pro tema da aula de hoje. Tem gente aí nervoso. Quem tá angustiado, o tema chegou, hein? Bora lá. Anotando o tema da aula de hoje, barroco. Aula número 8. E olha, lembra que eu falei na aula passada sobre o Renascimento, para vocês observarem a imagem das 3 graças. Olha as 3 graças do barroco, na mesma posição, as mesmas 3 mulheres. E o que é que a gente pode notar de diferente entre as 3 graças do Renascimento e as 3 graças barrocas? Será que vocês conseguem perceber as mudanças que os artistas vão trazendo? São 3 mulheres na mesma posição. O que é que o artista traz de diferente? O que é que o barroco acrescenta ao Renascimento? Ou tira do Renascimento? O que é o diferencial? O que é o barroco? Digam aí, será que vocês conseguem perceber alguma diferença? Tá tudo igual? Uma diferença que a gente pode observar é que as imagens do Renascimento, a pele estava lisinha, o corpo perfeitinho. Porque no Renascimento se representava as pessoas como as pessoas ideais. Lembram que fazia o resgate da arte grega? E na arte grega e romana existia o quê? A representação do ideal de beleza. Então, no Renascimento a gente tem as figuras humanas representadas como ideais. No Barroco, eles vão começar a representar as pessoas como elas são. Então eles vão começar, a representação das mulheres, ela tá cheia de dobrinha, de curvinha, de celulite. Porque é a representação de pessoas, mas é a representação real das pessoas. Certo? O barroco não explora o corpo, não tem Photoshop, não é, professora? Não tem Photoshop no barroco, não. No Renascimento tinha um Photoshop, mas no barroco não tinha um Photoshop, não. Então são as pessoas como elas são na realidade, com rugas, com celulite, com gordurinha aparecendo. Aí o pessoal está dizendo assim, por que o barroco ele explora mais o corpo, Miriam? Miriam, o barroco não explora o corpo. A gente vai ter, durante a antiguidade, que a gente chama antiguidade, né, nas artes, o corpo vai aparecer, principalmente o corpo feminino, mas representando seres mitológicos, certo? Dificilmente você vai ver uma cena bíblica com algum personagem nu, a não ser Cristo, né, que eventualmente aparece. Não completamente nu. Então, essas representações que a gente tem do nu feminino são de seres mitológicos, são deusas gregas, são ninfas, não são pessoas reais, nem são pessoas da história religiosa, certo? Então, essa história de valorizar o nu, o corpo humano, no barroco não é nada disso. Coincidentemente, a imagem que eu trouxe é de nu, mas não é de nu feminino, é do nu das 3 graças, é a representação baseada na mitologia lá grega das graças, certo? Ok? Então pronto. Tema da aula já temos, nossa aula número 8, e agora a gente vai ver o que foi esse barroco. O barroco, assim como o Renascimento, ele surge na Itália e vai se espalhar por toda a Europa. Inclusive vai atravessar o oceano, vai chegar nas Américas,
certo? Lembram que no Renascimento houve as grandes navegações? Pois bem, o Barroco, que vai surgir lá meados do século XVII, né? Século XVIII, ele vai chegar, final do século XVIII ele chega nas Américas. Vejam que a passagem do tempo é muito grande. Então, começa na Itália, se expande. Principalmente chega nos países das grandes navegações, Portugal, Espanha, França, certo? O Barroco foi inspirado no fervor religioso e na passionalidade. Aí uma coisa que influenciou muito essa mudança no Barroco, essa perspectiva do Barroco, e bota aí na minha imagem para a gente conversar sobre isso, foi a Reforma Protestante e a Reforma Católica. O que foi que aconteceu? O Renascimento, o homem está se descobrindo, está investigando as coisas, está tentando conhecer seu mundo, as coisas que o rodeiam, está tendo uma atitude mais crítica em relação às coisas que acontecem. Não é tudo obra de Deus, ele começa a perceber que o homem também interfere em algumas coisas, que tem a natureza, tem o próprio sistema da natureza, né, que independe da vontade de alguém, é o próprio ritmo natural da natureza. E aí ele começa a perceber, a investigar, algumas ciências são criadas, e aí ele começa a ficar mais racional. Com essa racionalidade, as pessoas começam a questionar também alguns sistemas. E o que é que vai acontecer com a Reforma Protestante? Lutero vai questionar a Igreja Católica. A professora vai questionar como? Vai questionar algumas coisas da Igreja Católica. Ele vai questionar o fato de que a Igreja Católica tem muito dinheiro, vende as indulgências, quer dizer, você comete um pecado, depois você vai lá na igreja, paga uma quantia e fica livre do pecado. Ele questiona isso, como é que pode você cometer um pecado, depois pagar e se ver livre do pecado? Ele vai questionar também o fato da igreja ser muito rica e as pessoas serem muito pobres. Outra coisa que ele vai questionar é que o seguinte, a igreja, como poder político, ele acha que a igreja não deve se envolver em política. A igreja deve ficar apenas com a parte religiosa, a Igreja Católica. E aí ele começa a questionar essas coisas. O que é que vai ajudar Lutero? A imprensa de Gutenberg. Professor, o que é que a imprensa tem a ver com tudo isso? Tem a ver que, a partir do momento que foi inventada a imprensa, a Bíblia, que é o livro sagrado, ele começa a ser reproduzido. Então, eu não preciso mais esperar, eu não preciso pagar muito caro por um livro, eu consigo fazer cópias da Bíblia. E aí ele vai começar, ele traduz a Bíblia para o alemão, faz várias cópias da Bíblia e aí começa a incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, porque a igreja, como a maioria das pessoas era analfabeta, ela dizia, olha, Deus disse isso, Deus disse aquilo, tá na Bíblia assim, tá na Bíblia assado. Ninguém sabia ler, ninguém conhecia a Bíblia e todo mundo acatava. Quando ele traduz a Bíblia e ele dá acesso às pessoas que conheçam o que está na Bíblia, as pessoas também começam a questionar algumas coisas que a igreja, enquanto instituição, a Igreja Católica está fazendo, que são contra o que está escrito na Bíblia. Quer dizer, ele traduz a Bíblia de uma maneira diferente do que a Igreja Católica traduz, né? Ele interpreta diferente, não é traduzir, ele interpreta algumas passagens. Até hoje acontece muito isso, né? Duas pessoas leem a mesma passagem da Bíblia, um entende de uma forma, outro entende de outra. Então acontece essa reforma protestante. Muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos nobres vão aproveitar essa briga de Lutero com a Igreja Católica, vão apoiar Lutero para quê? Para pegar os bens da Igreja Católica, as terras da Igreja Católica. Então eu concordo com Lutero. Então, essas terras aqui que são da Igreja Católica, agora não são mais da Igreja Católica, são minhas. Aí mataram os padres, expulsaram os padres das igrejas, das paróquias, se apropriaram das terras da igreja, então houve uma grande movimentação. Outra mudança que Lutero traz é a questão do casamento dos monges. A igreja proibia o matrimônio. Lutero diz que não tem nada a ver, qual é o problema de haver casamento na igreja? As imagens, a Igreja Católica trabalha no culto das imagens.
a igreja protestante vai abolir as imagens. Então há essa ruptura. Só que a igreja não vai ver essa bagunça toda e vai ficar quieta. Ela vai preparar a reforma católica. Ela vai ajustar algumas coisas e, ao mesmo tempo, ela vai trabalhar para trazer esses crentes, né, de volta para a igreja católica. E aí ela vai se apropriar do barroco e vai utilizar muitos artistas do barroco na hora de decorar as igrejas católicas. Então a gente diz que o barroco é um movimento artístico que foi usado pela Igreja Católica como propaganda da religião, para chamar as pessoas de volta às igrejas. Impressionar, não é, professor? Impressionar as pessoas. Com muito brilho, ouro, coisas bonitas. Muita informação. O fiel né? delirar e Exatamente. preferir a partir do coisas materiais, né? E não pensar tanto, não questionar tanto. Então ele vai tentar trazer os fiéis de volta para a igreja através da emoção, da sensibilidade, do êxtase. Volta o slide aí do barroco, professora? Pode Volto, falando, só bota aí. Eles estão pedindo muito. Então, o barroco foi inspirado no fervor religioso e na passionalidade. A ausência da racionalidade. Você parar de deixar um pouco a racionalidade de lado, parar de questionar tanto. Você ir pela fé, pela emoção, certo? Alguns pintores barrocos. E lembram que eu falei que à medida que a gente fosse encontrando mulheres pintoras, a gente ia trazendo aqui para vocês? Bem, a gente tem Artemisia Gentileschi, certo? Que é uma pintora barroca, muito famosa na época. Inclusive, ela foi a primeira mulher a entrar na Academia de Arte de Florença, numa época em que as mulheres não eram consideradas suficientemente inteligentes para trabalhar. Existia a crença na época de que as mulheres não eram tão inteligentes quanto os homens, por isso que elas não podiam exercer algumas atividades. Uma das atividades era ser pintor, mas Artemisia, o pai dela, era artista também, e aí ela desde muito pequena, ela sempre teve ajudando o pai a pintar, a fazer as tintas, a preparar as telas, e ela se destacou mais do que os irmãos. E ela conseguiu se estabelecer profissionalmente, ganhar dinheiro, sustentar a família com o trabalho de pintura, certo? Então a gente tem a Artemisia Gentileschi, a gente tem o Caravaggio, que é italiano também, Velázquez já é espanhol. Vejam que começa na Itália e ela vai se espalhando, né? O barroco. O Rubens, que também é um pintor espanhol. E a gente tem o Rembrandt, que é holandês, certo? Então eu trouxe aí os autorretratos de todos eles. Menos aqui do Caravaggio, que não é um autorretrato, certo? Então, em algum lugar precisar, quais foram os principais pintores do barroco? Diga aí o nome de um pintor barroco. O Caravaggio, Velázquez, Rubens, Rembrandt. Pronto, fechado, certo? E agora a gente vai ver quais são as características da pintura barroca. O que é que a pintura barroca traz de diferente da pintura renascentista? Continua a representação das coisas exatamente igual à realidade. A representação naturalista das figuras, das imagens, dos elementos da natureza. Então, o artista ele continua representando as coisas exatamente igual à realidade. Mas aí ele vai representar nessas pinturas, ele vai trazer uma forma diferente, a luz de uma maneira diferente. Lembram que a gente viu no Renascimento que a luz foi utilizada para dar volume às figuras? Na pintura barroca ele continua utilizando a luz e a sombra para dar volume às figuras, mas ele também vai fazer violentos contrastes de luz e sombra nas imagens. O que é isso? Observe esse trabalho, a gente consegue identificar onde eles estão? Não, o fundo está completamente escurecido, a gente não sabe direito onde eles estão. Então tem umas áreas
muito bem iluminadas, e outras áreas escuras, completamente escuras. É isso que a gente diz, que é o violento contraste de luz e sombra. É esse jogo que o artista vai fazer. Na pintura do Renascimento, a gente tem a cena toda iluminada, a gente consegue ver todos os detalhes do quadro, aonde os personagens estão, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo. No Barroco, não. Tem algumas partes da cena que a gente vai ficar sem saber direito aonde está acontecendo, quem é que está ali mesmo, ok? O que eu já falei para vocês é o seguinte: a gente está no ensino médio, vocês precisam ter autonomia de estudo, então eu não preciso ficar toda hora dizendo, ó, copie isso, copie aquilo. Deixa o caderno aberto, achou interessante a informação, vai fazendo suas anotações, vai fazendo os seus registros, certo? Porque a gente está no ensino médio, a gente não está mais no Fundamental 1. Então a professora não precisa mais dizer, ó, isso é para copiar, aquilo é... Não, vocês têm que ter essa autonomia de perceber, identificar o que é importante copiar e o que não é, tá bom? Pronto. Outro trabalho, outra característica da pintura barroca, emocional sobre o racional. A cena não é construída arrumadinha, organizadinha, com tudo aparente, não. Ela capta a cena naquele momento mais dramático. Ela registra a cena naquele momento, ó, de êxtase, de angústia, de nervosismo, no auge do emocional. Então aqui, olha, esse trabalho é da Artemisia Gentileschi e ela é Judite matando Holofernes. Se fosse uma pintura barroca, a gente provavelmente ia ver o quê? Talvez ela já segurando a cabeça dele ou ela cortando o pescoço dele sem esse sangue espirrando. Olha como ela coloca a dramaticidade, ó, emocional. Ele lutando, a serva dela ajudando ela a segurar ele lutando, ela com a espada no pescoço dele, o sangue jorrando. Ó a força que ela está botando para fazer a ação. Então, o barroco vai trabalhar com a emoção. O quadro vai ser trabalhado na emoção, para lhe emocionar. Você nunca vai ficar calmo e tranquilo diante de um trabalho barroco. Que homem frouxo é esse? Ah, você acha o quê? Que ela não deu uns vinhozinhos pra ele, não, hein? E tem aí uma sugestão também aí pra você, né? Que é, professora, fica legal se colocasse lápis. Quanto a copiar ou não copiar. Então, se não tem um lápis, não é pra copiar, não tem dúvida. Exatamente. É isso? Ou seja, anotações como você sugere dentro da autonomia de cada um. Exatamente. É o que eu falo, bota aí na minha imagem. É forte o trabalho, né? Quando a gente começa a observar o trabalho, a gente se choca um pouco. Essa facada que ela tá dando, mas é a característica do barroco. Ele trabalha com essa emoção. A gente nunca vê um trabalho barroco e fica assim, ah, que lindo. Sobre o racional, ele aprontou alguma coisa aí que elas não gostaram. Hein? Exatamente. É uma história bíblica, né, da Judite que vai matar o Holofernes. Claro que na história, acho que eles tomam vinho, então ele é um homem forte, a gente vê na imagem que é um homem forte, mas vê também que a pintora, ela colocou toda a força, o vigor, não foi aquela representaçãozinha calma e tranquila, certo? Voltando à questão do lapisinho, eu poderia colocar o lápis, mas o que a gente está falando? A gente está no ensino médio. Quando vocês forem para a universidade, para a faculdade, o professor não vai ficar dizendo, ó, copie isso, copie aquilo, é para ler isso, é para ler aquilo. Não, você que tem que ter sua autonomia. Você que tem que perceber o que é importante e o que não é. E isso a gente vai construindo agora, certo? Então é importante que vocês comecem a perceber, assistam a aula com atenção. Alguma informação foi dada importante, anota as informações no caderno. Organizem o pensamento de vocês. Porque isso é uma construção que a gente está fazendo para quando vocês forem para a universidade, para a faculdade, vocês já terem uma autonomia, não ficarem lá perdendo matéria atrás de matéria, porque fica esperando o professor dizer o que é que vocês têm que fazer.
Na faculdade não tem isso. É você por você Quanto mais mesmo. botar o lápis, né? Não tem lapisinho, ele não manda você anotar nada, ele não manda você ler nada, você que se vire. Ele chega, ó, no início do semestre com a lista de livros e diz, ó, são esses livros aqui que a gente vai trabalhar. Ele não diz, ó, próxima aula a gente vai ler esse livrinho, daqui a 15 dias a gente vai ler aquele outro. Não, você que tem que se virar e lendo. Você que tem que ter autonomia no seu estudo. Certo? E a gente tem que começar a construir isso. Então não fique esperando pelo lapisinho na aula de artes. Ok? Na aula de artes a gente está começando a construir essa autonomia de estudo. Então começa a anotar o que eu falo. Tem muita coisa. Meus slides são muito enxutos, tem muita imagem, porque a gente trabalha com imagem. Artes visuais trabalha muito com a imagem. A imagem tem mais força na vida da gente do que as palavras. Então, vê a imagem, vai fazendo suas anotações. Autonomia, tá bom? Então, volta lá a imagem que vocês ficaram aí chocados, né? Com sangue espirrando, a força. E o que eu falei dos violentos contrastes de luz e sombra, ela ilumina algumas partes do corpo dele, ó, esse canto tá iluminado e esse outro canto tá escuro. Você não sabe onde eles estão. Se é uma casa, se é uma tenda, se é uma floresta, onde é que eles estão efetivamente? Ela ilumina a parte mais dramática da cena. Bora ver outro trabalho. Outra característica da pintura barroca. As composições são assimétricas, em diagonal. O que é assimetria? É quando a gente passa aquela linha dividindo o trabalho e a gente não consegue que um lado fique igual ao outro. Então as composições barrocas, elas não são simétricas. Elas não são centralizadas no quadro. Elas são assimétricas. Então se a gente passar uma linha definindo a linha de ação do quadro, a gente vai ver que é uma ação em diagonal. A gente tem uma figura aqui central, mas o olho da gente corre, ó, nessa direção, até as mãos levantadas desse último personagem. Então, o artista constrói o trabalho para que o olho da gente faça esse caminho. Olha, o olho da gente começa no corpo, bem iluminado, e vai subindo pelas cores quentes, até chegar na mão das meninas que se destacam, porque o fundo é completamente escuro. Então a gente tem essa área extremamente iluminada e aí a gente tem esse fundo completamente escuro, que não dá pra gente identificar onde eles estão, se tem mais alguém aí, certo? Então bora lá. Você tem a perspectiva, porque você tem, ó, as dimensões, você vê que aqui é o corpo de um homem, que esse outro tá carregando esse, então tem a dimensão, tem a terceira dimensão, mas o uso da perspectiva é menor do que no Renascimento por causa desse fundo, que ele é escurecido. Ele é colocado na penumbra. Então a gente tem pouco uso da perspectiva, certo? Bora lá. Olha nessa composição, os violentos contrastes de luz e sombra, a composição em diagonal, certo? Então a gente tem aqui a composição em diagonal. O personagem não está sentado de frente para a câmera. Ele está numa posição, ó, em diagonal. Algumas partes são bem claras, bem iluminadas. Ó, a gente tem bem iluminado algumas partes. Outras partes são completamente escuras. Você não sabe direito aonde ele está, com quem ele está. Certo? E a dramaticidade. A dramaticidade, nesse caso, entra onde? Aqui, ó, eu esqueci de falar para vocês. A dramaticidade, a emoção, entra onde? No jeito como eles estão pegando esse corpo de Cristo, né? Na expressão da pessoa aqui atrás. Então, a gente tem essa construção. Nesse caso, a dramaticidade está onde? Na forma como ele coloca esse corpo, todo retorcido. O personagem não está sentado bonitinho olhando pra gente. Ele está todo retorcido. Parece que ele estava no meio de uma ação e o pintor registrou o momento que ele estava se virando.
Parece, né? Ah! Bota aí na minha imagem. Gente, olha o seguinte, eu só dei um panorama geral. Lutero realmente, ele criou, ele é uma personagem central do protestantismo, mas ele teve outros antes do Lutero que propuseram outras mudanças. E o Lutero só fez o quê? Pegar essas outras propostas também e agregar tudo. Então ele é o mais reconhecido. Eu não estou dizendo que foi ele que criou nada não, tá bom? Mesmo porque eu não conheço direito essa história. O que eu trouxe para vocês é para vocês ficarem cientes de como o barroco surgiu e como o barroco foi utilizado pela Igreja Católica como uma reação a esse movimento. Que Lutero é o personagem mais conhecido dessa história toda, certo? Tá bom? Não briguem não. Tá bom? Tá certo? Por favor. Tá? Até Nenhuma verdade aqui é absoluta. Todos estamos falando do barroco quanto ao fervor religioso. Né? A política religiosa, essa aí continua na intolerância Exatamente. até hoje. Agora o fervor religioso, inclusive para impressionar através das artes. Então vamos viajar na arte, porque ficaremos impressionados com o barroco. Inclusive eu convido, né, professora Cláudia, que quando vocês passearem aqui em Salvador, vão na igreja, na nave da igreja de São Francisco, fica ali no Terreiro de Jesus, perto do Pelourinho, que você vai vê-la toda bordada, detalhada, entalhada em ouro, tá certo? E muito linda, você fica impressionado. Quem nunca viu, queira ver, vem aqui em Salvador, dá um toque pra gente. Tô chegando aí em Salvador, porque eu me encarrego de levar lá na igreja, viu? A catedral também tem um barroco muito bonito, mas a igreja de São Francisco é demais. É uma das coisas boas que a gente tem, porque em relação ao Renascimento a gente tem que ir para a Europa conhecer as igrejas renascentistas, os trabalhos renascentistas, mas quando a gente fala no Barroco, o Barroco chegou aqui no Brasil e chegou em 3 lugares bem distintos do Brasil. A gente tem um Barroco muito forte aqui em Salvador, com características bem portuguesas, com influência bem forte europeia. A gente tem um Barroco em Minas Gerais que tem características completamente diferentes da europeia, Aleijadinho, que vocês já citaram aí, o trabalho de Aleijadinho. E a gente tem um barroco no Rio de Janeiro que também é diferente. Então, a gente pode... O barroco é um estilo artístico que a gente pode vir aqui em Salvador e conhecer um pouco mais sobre o barroco. Ver pessoalmente as obras, os trabalhos. Claro que não vai ser exatamente igual o da Europa, porque a gente tem uma influência. Mas aqui em Salvador... Muitos dos trabalhos feitos aqui na cidade de Salvador eram de artistas que vieram da Europa e fizeram esses trabalhos, ou os trabalhos foram trazidos da Europa. Em Minas Gerais, a gente já tem um barroco completamente diferente, que é um barroco com mais características brasileiras, bem peculiar. Inclusive, durante muito tempo, as pessoas não consideravam os trabalhos feitos lá em Minas como barroco, porque era muito diferente do barroco da Europa. Mas aí eles foram percebendo que era um barroco com características diferentes, porque as pessoas que produziam barroco lá, em Minas Gerais, eram os índios, eram os negros, então eles agregaram nas suas produções outras influências, outras características, mas permanece a profusão de coisas. Quando você entra numa igreja barroca, você não sabe direito para que lado você olha, porque tem muita informação, muita decoração, muito ornamento, muita curva contra curva, muito dourado. Aqui no Brasil, a gente tem muito trabalho em madeira banhado a ouro. Na Europa, a gente tem muito mármore e ouro, e as pinturas em ouro. Mas aqui no Brasil a gente tem muita coisa feita em madeira, porque a gente não tinha o mármore com tanta facilidade. Então a gente tem muita coisa em madeira pintada de ouro. A igreja de São Francisco, que a professora Estel se propôs levar vocês, inclusive dizem que ela é tudo aquilo, todo aquele dourado que a gente vê é ouro de verdade. Ouro de verdade. Aí raspavam, aí andaram substituindo com a essenciazinha aí, mas
porque muitos fiéis entravam para raspar o ouro, né? Exatamente. E aqui no Brasil quem aparece, o nosso querido Aleijadinho, que assim era o apelido dele, mas o nome mesmo é Antônio Francisco Lisboa, Antônio né? Francisco Lisboa. Então ele trazia as imagens em pedra-sabão, né? Em pedra-sabão. Isso. Ele era escultor também. E mesmo Escultor e aleijado, arquiteto. sem os dedos devidamente para fazer a atividade dele, mas ele amarrava o instrumento de trabalho na mão, mandava os escravos amarrarem e trabalhava assim mesmo. Então Minas Gerais também tem obras muito representativas do barroco. Pronto. Inclusive, a gente fala de Aleijadinho, mas eu estava assistindo um filme sobre Renoir esses dias na Netflix. E ele também teve um problema nas articulações, ele tinha um problema que o pessoal chama de gota. E ele também precisava, na velhice, precisavam amarrar os pincéis na mão para ele pintar. Ele pintava com os pincéis amarrados, ele tinha dores terríveis. É interessante, mas não ficou conhecido como Aleijadinho como o nosso, não. Tá bom? Então a gente vê aí na composição, na imagem, violento contraste de luz e sombra, a dramaticidade presente o quê? Na posição das figuras, né? A figura não está sentada, centralizada direitinho. A gente tem a composição em diagonal. Se a gente passar, a maioria das composições no barroco são em diagonal. Ok? Esse trabalho é do Caravaggio. As referências da aula de hoje. E agora a gente vai para o nosso momento de produção. Aí eu trouxe dois trabalhos, o mesmo tema, um Renascimento e um no Barroco, para vocês perceberem as diferenças, né? Então a gente tem aqui no Renascimento, é o mesmo trabalho. É a deposição de Cristo, é o momento que tiram Cristo da cruz. No Renascimento, a gente tem uma composição centralizada. Se a gente traçar uma linha aqui, praticamente a gente tem uma linha no centro do quadro. A gente tem o mesmo volume de um lado, a gente tem do outro. Então, a gente diz com a composição assimétrica. A gente tem, a composição toda arrumadinha. A gente consegue visualizar todos os detalhes do quadro, onde eles estão, o que eles estão fazendo, o que cada pessoa está fazendo na cena. E a luz e a sombra é só utilizado, o quadro é todo iluminado, e a luz e a sombra é só utilizado para dar volume ao corpo. Já no Barroco, olha a cena da deposição de Cristo. A gente tem o quê? A gente tem, quase que ele cai, né? Parece que ele está caindo. A gente tem a composição em diagonal. Tem uma parte do quadro que a gente não consegue visualizar direito onde eles estão, quem está aí, quem é mais que está aí. Algumas pessoas a gente não consegue ver completamente. Então, é muito mais dramática a cena do que no Renascimento. Então, observem a diferença. Apesar das duas utilizarem figuras realistas, apesar das duas representarem as coisas exatamente como elas são na realidade, mas a maneira de iluminar o quadro, a maneira de organizar a composição é completamente diferente, certo? Só para lembrar para vocês, segunda-feira é feriado nacional, certo? Feriado nacional. Não tem a opção de funcionar alguma coisa, que é feriado do Brasil inteiro. E aproveita aí, professora, porque também estão perguntando amanhã. Amanhã não teremos transmissão devido à paralisação, certo? E segunda-feira, feriado nacional do Dia do Trabalhador ou do Trabalho. E aí eu trouxe esse exercício para vocês fazerem, que é o seguinte. Aí eu trouxe duas esculturas para a gente ver que na escultura a gente pode utilizar os mesmos princípios da pintura. Alguns princípios elas se mantêm na escultura. Então, qual das imagens é barroca? Figura A ou figura B? Olha com atenção, olha com atenção. As duas são parecidas. É sério, né?
Estão na o mesmo dúvida. peso do A do B, não é? Mas olha, na figura B, a figura está centralizada. Vão no detalhe. Certo? Na figura A, ó, o artista captou no momento da cena. Eles não estão parados fazendo pose pro artista. Eles estão no momento da briga. O homem raptando a mulher e o artista captou o momento que ela tá lutando, que ela não quer ir, ele tá segurando ela. Então, o momento é uma cena muito mais dramática do que essa aqui, que parece que ela tá fazendo pose, né, pra foto. As duas são esculturas, certo? Então, por isso que a imagem barroca é a letra A. Que a gente tem mais movimento, pegou um monte de gente. Admitindo que tem, queira ou não, características também na B, que é uma pegadinha também, Pode confundir um pouco por causa do planejamento aqui, que tem muito, do detalhamento na roupa. Isso, mas a dramatização... A letra A, certo? Lembrem sempre do drama. E a questão da diagonal também. No barroco parece sempre que a figura está no movimento. No renascimento parece que ela está fazendo pose. Certo? Então, qual das imagens é barroca? Aí, então vocês captaram a intenção, né? Os dois são Davis, certo? Então, é o mesmo tema. É o momento que Davi lança esqueci o nomezinho, a pedra para acertar o Golias, né? Agora, Davi, ó, ele parece que tá fazendo pose, parece que ele nem tá fazendo nada, né? Nem tá jogando Parou pra pedra, posar, Já na imagem do barroco, o artista pegou no momento exato que ele tá ali, ó o lábio, ele apertando o lábio, ele se preparando a funda, me lembrei agora, para jogar no Golias. Então, no momento, no ato, o corpo não tá retinho, o corpo faz uma curva. O barroco é o período estilístico das curvas, muita curva, certo? E agora a gente vai para o nosso momento de interação. Pronto! Gente, barroco é a mesma coisa que renascimento, nem vou responder, tá? Alguém responda aí, por favor, para mim. Se fosse a mesma coisa, não seria diferente. Não teria nomes diferentes? Não seriam diferentes, tá bom? Material para a próxima aula. Próxima aula a gente vai fazer uma aula prática, certo? Exercitar um pouquinho a criatividade, a imaginação, testar materiais. Então, para isso, a gente vai precisar de papel. Pode ser jornal, pode ser papel de revista, pode ser papel ofício. É um papel que a gente vai cortar, pode ser papel metro. Tesoura, uma boa tesoura, é importante. Alfinetes, pincel, um pedaço de tecido, pode ser uma camiseta, pode ser um tecido liso, tinta para tecido, cloro e borrifador, certo? Eu vou ensinar duas técnicas, uma com pintura e uma tirando a pintura. Então, não precisa todo mundo trazer tudo. Só precisa de um borrifador na sala. O cloro é aquela... a Que Boa, né? Que Boa é a marca, mas todo mundo só conhece como Que Boa. Tinta para tecido, quem tiver traz. Tecido, pincel, alfinete, tesoura e papel. Certo? A cor do tecido depende da tinta que você vai trazer, do que é que você quer fazer. De preferência branca, pronto. Pronto, branca, cru, uma cor lisa, clara, certo? Pincel melhor, uma trincha, né? É uma trincha melhor, certo? Trincha é aquela larguinha, bota aí na minha imagem, a trincha é aquela larguinha assim, ó. Larguinha assim. Não é aquela que faz a pontinha, não. Também 10, por aí já quebra um galho. Se tiver em casa, traz. Arte é isso, a gente inventa com o que a gente tem, a gente adapta os materiais, a gente cria, pensa em uma coisa e faz outra, entendeu? É arte, arte é isso. Por isso que é bacana, diversão é essa, a gente pode tudo. Inclusive sem material, não é isso, professor Esther? Isso!
Isso, eu vou começar assim, prestando uma satisfação aos queridos alunos, aos mediadores e mediadoras que ficam preocupados quanto ao sinal. Nós também ficamos muito preocupados. Tecnologia é assim, gente. Às vezes vocês assistem grandes emissoras de TV e vê que precisamos agora, atualmente mesmo, estar mudando para o digital, porque o analógico era um problema direto e o digital não fica diferente. Em sua casa não cai o sinal da TV? Porque minha casa acontece, viu? Caiu o sinal da TV. Então não vamos atribuir, inclusive estou aqui com câmera, todo mundo trabalhadores, todo mundo aqui correndo para entregar o melhor trabalho para vocês. Então o MTech é uma oportunidade que foi criada para o ensino chegar exatamente nesta longa distância. Mas todos nós estamos aprendendo. Se vocês estão pela primeira vez, somos pioneiros nesse trabalho, estamos aprendendo junto com vocês. Tá certo? Então hoje o sinal estava ruim mesmo, mas não foi nenhum de nós aqui, porque teve até assim diretamente atribuindo a quem é. Eu não posso dizer para vocês quem é, até porque eu não entendo, e agora te garanto que estamos tentando melhor, até porque eu não quero minha cara, não é barroca, né? Apesar que hoje estou com os cachinhos barrocos aqui, viu? A professora Cláudia também está com os cachinhos barrocos. Olha, o barroco, ele influencia até hoje em nossa vida, como todos os movimentos artísticos. Percebam vocês que nós somos dos brilhos ainda, né? Dos detalhes, as rendas. Então, esse estudo, ele é fundamental para a ampliação do nosso conhecimento. Mais uma manifestação artística que vocês estudaram, começou lá no século XVI, se espalhou e chega aqui no Brasil no século XVIII. Nós temos uma facilidade até de pegar o que vem de fora, então aqui se transformou em grandes obras também, marcou uma época. Estudar qualquer movimento artístico significa que o legado que foi deixado para a gente, estamos aprendendo a viver cada dia mais com qualidade de vida e criar o nosso. Tá aí ainda, dentro desses segundinhos, as diferenças. Ah, professor, Renascimento é igual ao Barroco? Não, a gente não falou no Renascimento de violentos contrastes, luz e sombra, emocional, aquele drama todo. Não foi falado isso, viu? Bom feriadão, se é para ir para a rua que vá, se é para protestar que proteste, mas estaremos aqui para a semana falando de arte com muita facilidade. Gente, vou botar no AVA e no Facebook os materiais para a próxima aula, tá bom? Beijão e até semana que vem.